A cidade habitada mais antiga da Inglaterra, no sul de Cotswolds. Um lugar que já viu reis, monges voadores, julgamento de bruxas e até ataque de tigres. Bem-vindos a Molesbury. Hoje estamos na região mais bonita da Inglaterra, em Cotswolds, a região que a gente mais gosta. Vocês já estão cansados de saber aqui neste canal. Estamos mais precisamente em Molesbury, a cidade mais antiga da Inglaterra. E para quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e neste canal nós mostramos a Inglaterra além de Londres, além dos nossos passeios pela Europa, com muita história e muita informação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui neste canal agora! E qual é a história dessa cidadezinha de Molesbury? Desde a Idade do Ferro já existia um assentamento aqui, mas o grande salto para a prosperidade foi com o nascimento do rei Athelstan, por volta de 895 d.C. O rei Athelstan, ele é o primeiro rei da Inglaterra unificada. Não só o primeiro rei da Inglaterra unificada, como era o neto do rei Alfred the Great, o Alfredo o Grande, aquele rei que eu já contei sobre ele no nosso vídeo em Winchester, e é o rei super famoso aqui da Inglaterra. Na época do rei Alfred, a Inglaterra era dividida em 7 reinos: Nortúmbria, Mércia, Wessex, a mais famosa, Wessex, que eu já contei sobre o Wessex aqui antes, East Anglia, Sussex, Kent e Essex. Aqui nessa cidadezinha de Molesbury, tudo gira em torno do primeiro rei da Inglaterra. Então todos os cafés têm o nome de Athelstan, ele está enterrado, o museu, tudo aqui gira em torno do rei. Então por isso que ela é muito famosa e muito visitada. E o museu Athelstan, ele é um museu bem diferente porque ele foi criado pelos moradores da cidade, eles que mantêm e conta as histórias dos moradores aqui da cidadezinha. Athelstan foi um governador visionário. Ele criou as divisões regionais que mais tarde se tornaram os condados que temos hoje aqui na Inglaterra. Ele nomeou os primeiros xerifes dos condados para administrar a lei e ainda presenteou o povo com terras para pastagem, que são conhecidas como King's Heath. E essa tradição continua até hoje. E esse maravilhoso terreno que nós estamos agora, que é ao lado da abadia, foi um presente do rei. Do you recall when we were young? Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. E a relação com a realeza, ela continua viva até hoje, porque bem perto daqui fica localizada a Vila do Rei, que nós, inclusive, já fizemos um vídeo lá e eu vou deixar aqui para vocês assistirem, porque é linda essa vila. They never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up
I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. Essa é a Abadia de Malmesbury. Ela foi construída em 1180 e naquela época medieval, ela possuía a segunda maior biblioteca da Europa. E essa abadia que a gente vê agora, ela é a terceira igreja que já foi construída aqui neste terreno. Na verdade, o que a gente vê hoje são ruínas, porque ela foi destruída ao longo do tempo, foi destruída numa tempestade que teve. Na verdade, a torre da igreja foi destruída durante a tempestade de 1479, devastou a abadia. No auge da abadia de Malmesbury, ela era monumental, ela foi feita num formato de cruz e a torre dela era uma das mais altas, era a mais alta da Inglaterra. Inclusive, ela era mais alta do que a torre da Catedral de Salisbury, que nós já fizemos um vídeo, vou deixar aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram. E infelizmente a abadia de Malmesbury foi se deteriorando ao longo dos anos. E com a dissolução da Igreja Católica pelo nosso amigo rei Henrique VIII, que eu já falei várias vezes sobre ele em vários vídeos aqui no canal. Mas o que restou da abadia é de tirar o fôlego. Ela é gratuita e nós vamos entrar para conhecê-la por dentro. Eu e minha irmã, a gente está aqui filmando na igreja, né? Então a gente está contando as histórias para vocês. Aqui é uma passagem, né? Então os habitantes aqui da cidadezinha, muito simpáticos, ficam passando e ficam assim brincando com a gente. Olha, filma ali, hein? Cuidado com o tigre, ele está escondido atrás das árvores. Aí a gente ri, eles são super simpáticos. Mas você conhece a história do tigre? Não? Espera aí, então, que a gente já vai te contar. E como sempre, né, na abadia, em toda a igreja, tem um cemitério que a gente já falou sobre essa história para vocês também. Interessante dessa abadia é que os vitrais, eles são brancos, simples. E o único vitral com desenhos, com imagens, é esse vitral aqui atrás de mim, da abadia, que mostra o santo Aldhelm. Vou contar a história para vocês, claro. O cristianismo chegou na cidade de Malmesbury provavelmente pelo ano 600 depois de Cristo, trazido por um monge irlandês que fundou uma escola por aqui. Mais tarde, no século VII, ele foi sucedido pelo seu aluno Aldhelm, um homem de profundo conhecimento, com conexões poderosas na família real e no próprio papado. Ele se tornou o primeiro abade do mosteiro beneditino que funcionava aqui nesta abadia, neste terreno, e foi responsável por instalar o primeiro órgão de igreja na Inglaterra, aqui nesta abadia. Sua influência era tamanha que mesmo antes dele ser canonizado em 1080, seu túmulo já atraía peregrinos de todo o país, colocando Malmesbury em destaque no mapa medieval.
E bem aqui atrás da biblioteca, atrás da onde eles vendem as lojinhas com os livros na abadia, você encontra o túmulo do primeiro rei da Inglaterra, o rei Athelstan. Mas este túmulo nada mais é do que um monumento, uma homenagem ao rei. Porque sim, ele está enterrado aqui no site, aqui no terreno da abadia, mas eles não sabem onde está. Então, para isso, eles colocaram aqui este monumento para as pessoas virem aqui e prestarem suas homenagens. Se você quiser viver uma experiência completa e histórica aqui no Cotswold, nós sugerimos hospedar-se aqui, neste hotel atrás de mim, The Old Bell, de 1220. Eles afirmam ser o hotel mais antigo da Inglaterra. A gente vai deixar o QR Code aqui se você quiser pesquisar o preço e marcar sua estada aqui no Cotswold. Atrás de mim, o ícone medieval da cidade, o Market Cross, que ele tem um formato meio birdcage, meio gaiola, e é daqui que partem as ruas mais charmosas da cidade e é o ponto de encontro dos moradores, como você pode perceber. E foi construído em 1490. E daqui você vai para a High Street, que a gente vai caminhar agora, em onde você encontra os restaurantes, as lojinhas independentes. Inclusive tem uma pizzaria aqui maravilhosa na esquina, que o nome é em homenagem ao Market Cross, que parece uma gaiola, e dizem que é a melhor pizza daqui da região. Paramos para um cafezinho, a pausa do cafezinho das Irmãs Viajantes, mas é o que eu falo para vocês, gente. Cotswolds é como se fosse um mundo à parte. Tudo aqui é mais lento, é mais demorado. É o tal do slow living, que tá na moda agora no Instagram. Mas aqui, ó, o povo já faz isso há tempos. Paramos para tomar o cafezinho e ficamos na fila horas. Por quê? As pessoas conversam, as pessoas tomam seu tempo. Os cafés, eles não são aquelas cadeias, aquelas cafeterias que você encontra nos Estados Unidos ou você encontra pela Europa toda. Não, são cafeterias independentes, saborosas. Então o atendimento é mais devagar. Então, se você vier com pressa aqui para a região, você não vai gostar, você não vai entender, absorver o que é essa região. Pausa para o cafezinho vai demorar. Não é uma pausa rápida, tá bom? Então, eu só queria alinhar a expectativa de vocês, porque se vocês estiverem com tempo, eu tenho que pegar meu ônibus para voltar, sei lá, não vai funcionar. Você tem que vir aqui, ó, relaxada e com tempo, porque o povo aqui não tem pressa para nada. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few
'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. Moulsbury fica muito perto de Castle Combe. O ideal é combinar essa cidadezinha com outras cidades ou outros vilarejos. Inclusive, você pode combinar com Castle Combe, que é a vila mais bonita da Inglaterra, que é a vila mais bonita de Cotswold. E Foi onde tudo começou aqui neste canal. Nós temos 2 vídeos em Castle Combe que a gente vai deixar aqui para vocês, dar uma conferida depois desse aqui. Inclusive, nosso primeiro vídeo foi lá e onde muitos de vocês conheceram as irmãs viajantes lá em Castle Combe. E o primeiro vídeo em Castle Combe foi meio que sem querer, né? Porque Castle Combe é o quintal da nossa casa e vocês começaram a seguir a gente quando a gente nem sabia editar, nem sabia segurar a câmera direito. Obrigada por terem acreditado na gente. Aliás, uma boa ideia. Deixa aqui nos comentários pra gente quando foi que você descobriu as irmãs viajantes. Em que vídeo? Quando foi que vocês começaram a seguir a gente? Nós somos praticamente as divulgadoras oficiais da região de Cotswold. Acho que a gente criou uma tendência aí, acho que a gente colocou Cotswold na moda, porque tem muita gente explorando, a gente adora saber disso. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee. E como chegar até aqui, até Moulsbury? Infelizmente, essa cidadezinha, ela não tem uma estação de trem, então o acesso é um pouco mais complicado. Então, eu indicaria, se você puder, alugar um carro. Acho que aqui a melhor opção é de carro, gente. Strangers talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. But she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she get knocked down in E no século XII, Moulsbury não ficou de fora da turbulência da Guerra Civil Inglesa. Em 24 de maio de 1644, essa cidade foi palco de uma batalha feroz. Os parlamentares avançaram com artilharia pesada, mas apesar dessa violência, o coronel que liderava as forças impediu que os seus soldados saqueassem a cidade. Que foi um gesto bem raro para aquela época, diga-se de passagem. E nem só de história antiga vive esta cidadezinha aqui de Moulsbury. A maior parte da população aqui da cidade trabalha na sede da Dyson. Isso mesmo, Dyson, aquela marca de secador e aspirador de pó muito famosa. Então, a sede é aqui na Inglaterra, é uma marca britânica. E, gente, eu não me canso de olhar essas pedras aqui, essas casas, né, esses muros de pedra, que é a marca aqui do Cotswolds, dessa região que a gente ama. Sempre tenho que enfatizar. É muito lindo, né, gente? E como é que foi que essa cidade ficou próspera? Uma chance. Sim, com o comércio da lã. Durante séculos, as ovelhas e o comércio têxtil sustentaram a economia local de Moulsbury. Mas com o tempo, a indústria da seda começou a ganhar espaço e a cidade de Moulsbury perdeu espaço, mas passou a destacar-se em um novo ofício, a produção de rendas. Tudo porque os imigrantes holandeses que vieram para esta cidadezinha tinham uma habilidade, que era a fabricação da renda. E era um produto muito cobiçado na época, viu? E agora vamos às histórias inusitadas de Moulsbury. Por volta do ano de 1010, esse monge beneditino, inspirado pelo mito grego Dédalo, que usou asas para fugir de Creta, ele acreditou que ele também podia voar. Então o que ele fez? Ele construiu asas e ele pulou da torre da abadia de Moulsbury. Ele conseguiu voar por 200 metros até que ele se espatifou no chão e quebrou
as 2 pernas. Mas ele acreditava que ele podia fazer de novo, porque o jeito que ele fez as asas não foi muito bem tecnológico, então ele fez de novo, mas aí o abade falou, não, aqui na minha abadia você não pula mais. E ele nunca mais pulou. Mas essa história ficou conhecida como o primeiro aviador da Inglaterra. E ele saiu da onde? Daqui, de Malmesbury. Também tem o julgamento das bruxas de Malmesbury. Sim, diziam que aqui existia um grupo de bruxas e elas foram queimadas na fogueira. Em 1672, 14 pessoas foram acusadas de fazer bruxaria, de participarem de um grupo de bruxas. A maioria destas pessoas eram idosas, mulheres idosas. Mas reza a lenda que, na verdade, tudo não passou de uma vingança pessoal. Mary Webb, aos 10 anos de idade, acusou uma mulher de bruxaria e essa mulher foi julgada e condenada à forca. Mas quando Mary cresceu, essa mesma menina de 10 anos, quando ela cresceu depois de casada, ela resolveu acusar outro grupo de mulheres de bruxaria, dizendo que elas tinham um grupo de bruxaria, que fazia feitiçaria aqui na cidade. Ela reacendeu um medo daquela época e muitas pessoas acreditaram nela. Muitas das mulheres acusadas foram maltratadas na prisão, como vocês devem imaginar, e, por causa disso, elas confessaram e foram mortas. Mas a líder do grupo, que Mary dizia ser a líder do grupo, não confessou. E devido à falta de provas, ela não morreu e sobreviveu. Porém, a história continua aí e muita gente diz que aqui nessa cidadezinha rolava bruxaria. Mas dizem que, na verdade, a mãe de Mary não se dava bem com a primeira que ela foi acusada e fez a menina fazer aquela acusação. E depois, mais velha, todo mundo que ela não ia com a cara, ela acusava de bruxaria. Será que é verdade? Não sabemos. Mas a questão é que a cidade vive da lenda das bruxas. Para completar as histórias inusitadas daqui de Malmesbury, no cemitério da abadia de Malmesbury você encontra a lápide de Hannah. E quem é Hannah? Hannah trabalhava numa pousada no The White Lion e no jardim, eles mantinham animais selvagens em jaula. Uns diziam, até a moradora daqui da cidade nos contou que fazia parte de um circo. Outros, eu já vi em relatos, em livros históricos, dizendo que eles faziam exibições de animais selvagens, mas a questão é que Hannah um dia estava trabalhando, foi no jardim e um tigre escapou da jaula e atacou Hannah. Hannah, infelizmente, não sobreviveu ao ataque, mas ela ficou muito famosa e sua lápide está aqui, porque ela está enterrada na abadia de Malmesbury. Doesn't matter. Stumble across some memories. Try to recall before they all shatter. She kept dreaming. E paramos aqui para almoçar. Na verdade, é mais uns tapinhas. Tapas, Estamos no The King's Arms, que é um pub, mas também é um motel. um hotel. Que a gente já explicou, né? Os pubs, eles têm acomodação, é como se fosse uma pousada. Yeah. E vocês sempre perguntam pra gente se vale a pena fazer bate-volta de Londres para a região de Cotswold. É a pergunta mais frequente no Instagram. Exatamente. E como eu já falei milhares de vezes, vale a pena
aí é com você. Mas dá para fazer? Dá para fazer sim. Mas vale ressaltar que Cotswolds é uma região enorme, gigantesca, né? É, assim, vocês podem fazer, obviamente, cada um faz o que quer, mas você não vai aproveitar, porque é muito corrido e você não vai conseguir ver muita coisa. Vai ser a maratona do dia. Vai ser uma maratona. O que a gente sempre aconselha é você ficar hospedado na região e ir visitando com calma, né? Para aproveitar a região, que é muito bonita, né? E para aproveitar a experiência de estar em Cotswolds. Exatamente. Que é aquele slow living, que é apreciar, do jeito que a gente está fazendo agora. Sim, sentar, almoçar, apreciar a vista, tirar fotos, enfim. Por isso, né, que nós temos o nosso roteiro, que a gente vai deixar aqui para vocês, e que a gente dá várias dicas, a gente dá dicas de vilarejos, de cidadezinhas, lugares para você se hospedar, para você comer, estacionar seu carro, enfim. A gente aconselha, sim, a se hospedar na região, mas se você só tem um dia e é aquele dia para fazer o bate-volta, né, então é isso, né? Mas vai alinhando as suas expectativas para não ficar frustrado, porque você não vai conseguir absorver a essência do lugar que a gente tanto ama. Vocês vão perceber que ao explorar as cidadezinhas, os vilarejos de Cotswolds, as pessoas andam com mais tranquilidade, elas conversam com vocês. Ninguém aqui tem pressa para nada. Ninguém. Vão, os garçons, as pessoas nos lugares tomam o tempo delas. Mas, sinceramente, isso aqui é legal. Sair daquele estresse das cidades grandes. Sair do estresse de Londres e vir para cá, respirar o ar puro, aproveitar a zona rural da Inglaterra. Gente, é o que a gente gosta, é o que a gente, desde o início do canal, a gente tem mostrado aqui para vocês. A gente tem uma playlist enorme das cidadezinhas e vilarejos de Cotswolds. Nós começamos o canal assim, acho que vocês gostam, né? Porque na última enquete que a gente fez, vocês falaram o que vocês querem que a gente mostre interior da Inglaterra. Então, estamos aqui. Estamos aqui, E vem muito mais coisa por aí, é claro. Mas, para vocês que gostam de Londres, claro, nós não iremos esquecer de vocês e vamos continuar mostrando Londres da nossa maneira, do nosso olhar e, claro, sempre contando histórias. It must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never show. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately, your afterglow is shining brighter, waking up an easy Molesbury pode até ser considerada uma cidadezinha pequena, com cerca de 7.000 habitantes, mas ela tem um peso histórico gigante. Ela foi registrada como cidade pelo rei Alfredo, o rei Alfred o Grande, por volta de 880 depois de Cristo. E isso garante a ela o recorde no Guinness Book como a cidade habitada mais antiga da Inglaterra. Na verdade, vale ressaltar que ela tem o status de town, que não é o mesmo conceito de cidade no Brasil, que nós temos no Brasil. Então a gente está chamando de cidade, cidadezinha, numa tradução livre, né? E, na verdade, o que o rei Alfred concedeu a esta cidadezinha foi o status de borough, que não teria uma tradução correta no Brasil, porque não é condado, não é estado, ela é como se fosse um distrito real, porque o rei na Inglaterra, ele pode tudo, gente. Exatamente, ele pode tudo, inclusive dar o status a uma cidade, mesmo que essa cidade não tenha uma catedral. No caso aqui, até tem uma abadia. Então, foi o primeiro distrito
real da Inglaterra. Isso, a gente tá falando dos reis que eles podem tudo naquela época, tá? Agora mais ou menos. Agora mais ou menos, é. E borough também não significa bairro neste conceito, ok? Eles têm eles têm umas denominações um pouco estranhas pra gente, mas enfim, vale a pena mencionar, porque cada um diz uma coisa, um diz vila, outro diz bairro, outro diz região, enfim. Town é uma cidadezinha. É uma cidadezinha na nossa tradução livre. Não, aqui não poderia ser considerado uma vila, porque é muito grande para ser uma vila. Vila não tem quase nada, gente. Gente, vilarejo, é uma coisa muito pequenininha aqui. Não tem supermercado. Se a gente falar pra você, se vocês vissem o nosso vilarejo. Enfim, Deixa quieto. deixa quieto. O rei Alfred era conhecido como o Grande Alfred e o neto dele, o rei Athelstan, era conhecido como o Glorioso. E o rei Athelstan é muito querido e muito homenageado porque foi o primeiro, não só foi o primeiro rei da Inglaterra unificada, mas como dizem, que ele nunca perdeu uma batalha. Sempre tem na nossa caixinha do Instagram, na nossa DM. Ai, filma em Cotswolds no verão. Mas, gente, a gente já filmou no verão pra vocês. A gente já filmou em Loweslaughter, tem um vídeo lá, que também mostra aquele vilarejo no verão. Já filmamos Whitcomb também no verão, só que, gente, o verão da Inglaterra não é sempre assim não, tá? Resolvemos voltar aqui pra Malmesbury pra filmar no verão pra vocês. Então tá aí, ó, outro pedido atendido. Então se inscrevam no canal que a gente tá sempre atendendo o pedido aqui dos inscritos. E se você gosta desse tipo de vídeo, a gente vai deixar nossa playlist de cidadezinhas do Cotswold pra você assistir. Até o próximo vídeo. Tchau! Down in every